O nosso tema, a nossa dica educativa para hoje é sobre a birra, que na maioria das vezes acontece e as mães, os parentes, às vezes não sabem como lidar, como reagir a esse tipo de comportamento que a criança tem, né? Às vezes. Geralmente não temos uma idade correta para gente falar para vocês, né? Nós que somos educadores, nós que somos pedagogos especializados para lidar com esse tipo de situação, nós não temos uma idade assim que eu vou falar para vocês que é a idade correta para a criança ter esse tipo de comportamento, né? Mas a dica boa e a novidade é que tem como a gente lidar com esse problema, tem como a gente lidar com essa situação de forma assim muito amorosa, né? Muito carinhosa com a criança, para que a criança venha entender e venha conseguir disseminar e entender esse tipo de sentimento na qual elas sentem e passam e não sabem explicar o porquê, né? E as crianças não sabem mesmo, né? Porque elas são imaturas ainda demais, né? Elas crescem sem saber, elas nascem sem saber fazer nada. E com o comportamento emocional também não é diferente, né? Então a criança ela não tem maturidade para entender o que acontece naquele universo de sentimentos dela. Então é necessário a gente ter um diálogo franco com a criança, né? O diálogo ele é e ele tem que permanecer muito frequente, né, nesse tempo, né, nesse período de desenvolvimento. Não necessariamente somente nesse período de desenvolvimento, né, que a criança está desenvolvendo os sentimentos, está desenvolvendo a linguagem, desenvolvendo tudo. Mas sempre, gente, e sempre com muito amor, tá? Porque eu posso dizer mil e uma dica aqui para vocês, mas se vocês não tiver amor e tratar esse assunto como delicado e entender que a criança ela necessita desse tratamento com muito carinho, com muita atenção, vai ser completamente em vão, certo? Então, assim, como evitar? As mães geralmente, né, ficam apavoradas, geralmente quando acontece esse tipo de situação com algumas crianças delas, né? E geralmente, assim, não posso generalizar que são todas as crianças que fazem birra, né? Até porque eu tenho pouco conhecimento, né? Eu tenho pouco conhecimento de profissionalismo, mesmo que eu trabalhe tem pouco tempo, né, nessa área. E a minha experiência mesmo é de convivência com o meu trabalho e com alguns sobrinhos meus que eu tenho, né? E sei que não é fácil. Mas devagar a gente consegue. Gente, a intenção das crianças nesse momento de birra não é de passar vergonha, não é nada mais do que chamar a sua atenção para ela, para ajudar ela a interpretar aquele sentimento que ela está sentindo, né? O que eu indico para vocês? Conhecer o sentimento das suas crianças, conhecer como as crianças são, como a sua criança é. Qual o momento que ela faz mais birra, né? O que deixa ela birrenta, né? O que provoca essa birra nela? E antecipar o diálogo. Se a criança desenvolve esse sentimento de birra, esse comportamento, é quando você vai no supermercado, é quando ele pede alguma coisa e isso não acontece. É quando o irmãozinho, um colega irrita, é quando você toca em tal assunto. Então é necessário você ter um diálogo com a criança para você entender esse universo delas, né? Esse universo de múltiplos sentimentos e comportamentos no qual elas não conseguem interpretar. Então, quando você antecipa esse diálogo, eu acredito em 90% das situações que vai funcionar, certo? Você antecipa, você diz que, né, que não dá para comprar, né? No caso, se você for sair do supermercado, é no supermercado que ela faz mais birra. Ah, é na igreja, é na casa da tia, na casa da avó. Então você antecipa a criança o que vai acontecer. Olha, a mamãe vai em tal lugar, vai acontecer isso, isso e aquilo, e é assim que você tem que se comportar. Já faz um trato com a criança, não necessariamente impor. Você tem que fazer isso porque senão, mas conversa, né? Tem um diálogo amigável com a sua criança, né? Seja amigo dela e sempre com muito amor, gente, porque vai funcionar muito bem. Caso isso venha acontecer, caso a birra, você conversou e a birra ainda acontece, você vai aplicar uma disciplina, certo? Você vai disciplinar a sua criança.
Só que, ai, como eu vou disciplinar se tá em público, se tá, né? Você já conversou em casa, né? Você vai conversar diretamente olhando nos olhos da sua criança, que você já explicou. Então, quando chegar em casa, essa criança vai ter uma advertência, né? Não é um castigo, não fala assim, porque senão fica parecendo que, nossa, que ela vai ser castigada e que ela tá sendo julgada. E o que a gente quer não é isso. Certo? Esse vai ser um sentimento de acusação e a criança não precisa disso. Ela já não entende, já não consegue se expressar muito bem. Então, quando a gente fala de forma assim mais rude com a criança, então acaba que ela nutre outro tipo de sentimento. E isso não é legal, né? Não é isso que a gente está querendo. Né? Você conversou com ela, disse para ela que nós já conversamos em casa, e você está fazendo justamente aquilo que a mamãe não queria. Né? Então, quando chegar em casa, você vai ficar sem telefone. Vai ficar sem ver o seu tal desenho que você gosta. Mas, gente, outra coisa muitíssimo importante. Se você acha que você não vai aguentar cumprir com essa situação, ou que você tem que chegar em casa, tem que guardar a compra, tem que chegar e vai estar cansada e tem que descansar, não prometa, certo? Dê um tempo para a criança passar a birra, né? Na live em que a Grazi e aquela moça eu me esqueci o nome dela. Enfim, na live que fala sobre disciplina positiva. Essa disciplina positiva, ela não defende que nós temos que colocar a criança sentadinha lá e obrigar ela a ficar lá geralmente o tempo que nós estipulamos, né? Que geralmente a gente faz de acordo com a idade da criança. Se tem 2 anos, vai ficar 2 minutos. Se tem 4, vai ficar 4 minutos. Ela defende a metodologia do seguinte: a criança teve o comportamento inadequado, né, no qual você não aprovou, né, ela infringiu uma regra, né, necessariamente falando. Então, se ela fez a birra dela, se ela está muito agitada, porque tem crianças que elas são mais agitadas do que as outras, né? Não são todas iguais. Então, você deixa a criança naquele momento, né? Tira ela de perto de risco, se tem coisas quebráveis, cortantes, que oferecem risco para essa criança nesse momento, em que elas ficam irritadas mesmo, que é a forma delas expressarem esse sentimento, né? Na qual elas não sabem o que é. Você pode conversar normalmente, deixar ela ter o momento dela ali, pode durar 10, 15, 20 minutos, mas você deixa essa criança no tempo dela e não fica lá falando: você fez isso, você desobedeceu a mamãe, que torna esse cansativo tanto para você quanto para a criança, né? E é muito chato a gente ficar falando, é repetitivo demais. A gente fica falando e é chato pra gente e pra ela também. Então, deixa passar o tempo. Quando passar esse momento, você vai ter outro diálogo com a criança, né? Perguntar se ela entendeu, o porquê você deixou ela, né? E porque você já tinha conversado e ela infringiu uma regra, certo? Outro detalhe muito importante, gente: faça uma rotina, estabeleça um período de rotina para você e para sua criança, certo? Por favor, isso é muito interessante, isso deixa as crianças mais confiantes, deixa elas menos ansiosas para o que vai acontecer, porque elas sabem que vai acontecer, então não precisa delas ficarem naquela petição, né? Sem saber o que vai acontecer, se vai acontecer mesmo. Então, estabeleça uma rotina, né? De acordo com o que a criança faz com a sua vida, com o seu dia a dia, certo? E, gente, voltando ao assunto da disciplina, não deixem de disciplinar, certo? A disciplina é uma forma de aprendizado que a criança adquire no decorrer da vida dela inteira. Tudo que a gente faz tem consequências, né? A criança, quando ela cresce muito rédea solta, ela cresce um adulto frustrado, né? Que quando acontece uma situação em que ela não sabe lidar com aquele tipo de emoção, ela se frustra muito, né? E pode acabar desenvolvendo algum tipo de doença, algum tipo de desconforto emocional para essa pessoa, né? Então, assim, disciplina sim. Se vocês tiverem dúvida, podem me chamar no direct, podem me chamar no privado, tá? Pra gente sanar essas dívidas e criar crianças fortes e disciplinadas, tá bem? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, eu vou estar à disposição e é tudo gratuito.
gratuito, tudo de graça pra vocês, tá bom? Eu só quero ajudar mesmo.